Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Vamos para o outro lado do... Em algumas versões está: vamos atravessar o lago. Vamos atravessar o... Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Pode se assentar. Esses dias eu estava em casa, né? E eu estava ali numa conversa muito importante. Estava conversando com quem, pastor? Estava conversando com a IA, uma inteligência artificial. Estava passando uma crise na vida, sentei lá, falei, me deu alguns conselhos, brincando. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube e às vezes eu tenho que gerar imagem para colocar na capa do vídeo. Capa do vídeo é aquela foto que você vê quando está no YouTube, ali é uma capa. E ontem, pastor, aconteceu um negócio interessante. Eu entrei e falei assim: oi. A IA me respondeu, irmão Gustavo: paz do Senhor. Falei: oxa, meu Deus, a IA está crente hoje. Aí eu olhei para ela e falei assim: eu quero saber, a partir de amanhã, quantos dias faltam para o ano que vem, que eu estou com preguiça de somar. E aí, informação da IA: a partir de hoje, para o ano que vem, faltam 38 dias. E mais ou menos nessa hora aqui, faltam aproximadamente 38 dias e 8 horas para o ano novo. 38 dias e 8, certo. E aí nós temos que começar a pensar o quê? Em muitos momentos nós começamos a fazer aqueles propósitos. O ano que vem vai ser diferente. O ano que vem vou perder uns quilos. O ano que vem vou mudar de emprego. O ano que vem isso. O ano que vem aquilo. Só que eu já gostaria de trabalhar essa mentalidade na sua cabeça a partir de agora. Como a IA disse, faltam 38 dias. 38 dias para você refletir uma grande verdade. O ano que vem não vai ser diferente. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu tenho uma notícia para você. O ano que vem não vai ser diferente. Ele já é diferente. Aleluia. Mais uma vez, diga para ele já é diferente. Sabe por quê? O feriado que caiu na segunda provavelmente vai cair na terça. Os dias das semanas vão ser outros dias. Pastor, mas eu estava aqui empolgado na cadeira, achando que seria o primeiro glória a Deus, mais entusiasmado na mensagem que eu ia dar, porque o Senhor ia falar que o ano vai ser diferente, porque Deus vai agir, Deus vai abrir porta. Não, irmãos, todos os anos são diferentes. Cada ano o calendário cai num dia, um feriado, às vezes você tem mais feriados prolongados, em outros anos você tem menos feriados prolongados, então todo ano é diferente. O que tem que mudar nessa trajetória não é o ano. O que tem que morrer nessa trajetória não é o velho ano, é o velho homem. Sabe por quê? Porque se você prestar atenção, se o velho homem não morrer, você vai repetir no ano novo as velhas atitudes. E é totalmente inconcebível nós queremos receber algo diferente tendo o mesmo comportamento. Nós queremos receber algo novo repetindo os mesmos trajetos. E nós temos apego com quem nós somos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você se permitir crescer, amadurecer, avançar, você vai descobrir que há uma joia dentro de você que precisa ser cada dia mais lapidada. O que Jesus está dizendo aos discípulos aqui: aconteceu vários milagres desse lado, houve várias intervenções divinas deste lado de cá, aconteceu várias manifestações sobrenaturais deste lado, mas chegou a hora do que, Jesus? Chegou a hora de nós atravessarmos para o outro lado da margem, chegou a hora de nós atravessarmos para o outro lugar. Deus está nessa noite procurando pessoas que entendam essa mensagem. É tempo de deixar o que se foi para trás,
para viver o novo de Deus na tua frente. Há um projeto grande, há um projeto maduro, há um projeto pronto para quem deixar o velho para trás. Chacoalhe esse irmão com carinho e diga para ele: é necessário se desapegar. 2 monges, eles caminhavam juntos. E eles tinham várias regras entre eles, que eles não podiam tocar em mulher. Que eles não podiam tocar em... No meio da jornada, eles chegaram em uma ponte. E eles perceberam que uma mulher tinha dificuldade de atravessar para o outro lado. O monge mais velho, ele pega a mulher e ajuda ela a atravessar até o outro lado. Eles continuam viagem, mas o monge mais novo, ele não consegue ficar quieto. E ele olha para o monge mais velho e diz: você não deveria ter carregado aquela mulher, porque nós, como monges, não podemos tocar em mulheres. O monge mais velho sorriu e disse: eu carreguei ela só para atravessar a ponte. Você está carregando ela até agora. Muitas vezes a vida já nos chamou para avançar. Muitas vezes a vida já nos chamou para evoluirmos, mas ainda nós estamos carregando coisas velhas em nós, comportamentos velhos, hábitos velhos. Estamos sustentando versões velhas de nós, em nós, que já não nos representa mais. E Deus olha hoje para você e está te dizendo: até quando você vai sustentar esse velho hábito? Até quando você vai manter essa velha pessoa, esse velho comportamento? Isso serviu para aquilo que era no passado. E eu não estou dizendo para você menosprezar e abandonar o seu passado. Eu só estou dizendo para você viver o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo soberano da minha vocação. Aleluia. Aquilo que eu vivi no passado, eu não vou viver no presente. É um testemunho. Deus fez lá. Então, Deus que fez lá, eu creio que Ele vai intervir aqui. Ele vai agir aqui. O Deus que operou lá, o passado não é para você se manter preso nele. O passado é para você avançar. Olhe para esse irmão com carinho e diga para ele assim: Deus está te convidando a fazer algumas travessias. Eu te dou 4 motivos baseados no texto de Marcos capítulo 4, para você fazer a travessia para o lado de lá. Primeiro, a promessa de Jesus. Jesus diz assim: atravessemos a outra margem. Ele não diz atravessamos até o meio porque vamos naufragar. Ele não diz, começamos a atravessar, porque depois vai vir uma grande tempestade e nós vamos precisar retroceder. Não, Jesus vai dizer, atravessamos a outra margem. Não importa o que acontece no percurso, não importa o que eu vou encontrar, se leão ou urso, se muralha de Jericó ou mar vermelho, não importa o que vai estar diante de mim. O que importa é que eu estou me movimentando debaixo de uma palavra, e a palavra é daquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra é daquele que diz: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não há de passar. E a palavra dele diz: passemos para outra margem. Nessa palavra não está dizendo você vai naufragar. Nessa palavra não está dizendo não vai ter tribulação. Nessa palavra não está dizendo não vai ter problema. Essa palavra está garantindo o seu destino final. Se você crê na palavra, pode atravessar. Se você crê na palavra, pode avançar. Se você crê na palavra, pode agir. Deixa eu ver quem crê na palavra. Levante a mão para cima e glorifica o nome do Senhor nessa noite. Só você que crê na palavra, diga para o seu irmão: você precisa crer na palavra. Há uma promessa. Toda promessa que Deus faz tem nele o amém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 7 promessas são ditas de Deus a Abraão no decorrer da sua trajetória, no decorrer da sua jornada. Todas as promessas Deus cumpriu na vida de Abraão. E o Deus que fez ontem, Ele faz hoje, porque está escrito: eu sou, aleluia. E a expressão eu sou significa o que era, eu sou o que é, eu sou o que há de vir. No passado Deus cumpriu, no presente Ele cumpre, no futuro Ele cumprirá. Só basta você crer nas promessas dEle. Diga para o seu irmão: eu vou avançar, porque eu tenho uma promessa.
Mas há uma segunda razão para eu e você deixarmos o lado de cá e fazermos uma travessia para o lado de lá. É a presença, é a companhia. Sabe o que importa na vida de um cristão? Aleluia, não é a geografia, não é se é as campinas de Sodoma e Gomorra, não. E não é se é o deserto, é com quem você está. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, lugar fértil, cheio de vida, e diz: eu vou para lá. Sobrou para o mais velho, patriarca Abraão, dizer o quê? Eu vou para o deserto. Mas a Bíblia diz que no deserto, aleluia, Abraão prosperou. No deserto, Abraão conquistou. O segredo era Abraão? Não. O segredo era a companhia de Abraão. A Bíblia diz que seguiu Deus, que andou Abraão com Deus. Aleluia, não foi Deus que andou com Abraão. Aleluia, porque quando Deus anda conosco, somos nós que damos destino. Mas quando nós andamos com Deus, é Deus que dá o nosso destino. E às vezes sim vai ter deserto, e às vezes sim vai ter vale de sombra e de morte, às vezes sim vai ter muralha de Jericó, mas em todas elas vai ter a presença do grande eu sou, do El Shaddai, do Todo-Poderoso, do Alfa, do Ômega, do leão da tribo de Judá. Essa presença que já está aqui no nosso meio, procurando verdadeiros adoradores que adoram no monte, mas se a roda da vida louvar para o vale, ele continua adorando. Tem você aqui nessa noite, deixa eu ver se tem adorador do monte, mas tem adorador no vale também. Deixa eu ver se tem quem glorifica nas alturas, mas glorifica também na escassez, porque entende, é sobre a companhia. Diga para o seu irmão, é sobre a companhia dele. Mais forte, só para eu poder continuar pregando, diga: é sobre a companhia dele. E a companhia dele não gera paz. Diga para o seu irmão, a companhia gera paz. A Bíblia diz que veio um vento forte, pastor, e Jesus dormia. Dá para entender uns negócios desse, Lucas? Aí você vai entender por que Pedro vai dormir na prisão em Atos 12. Pedro, está vindo uma tempestade forte na sua vida. Tiago já morreu. Tu está guardado para o dia de amanhã para morrer, e você dorme, eu durmo. Porque quando eu estava enfrentando uma tempestade no mar da Galileia, o meu mestre, ele não estava agitado, ele não estava preocupado com o que ele ia fazer, ele não estava olhando para lá e para cá, ele dormia. E eu aprendi com ele: em meio à tempestade eu durmo, porque você é desleixado? Não, porque eu sei quem cuida de mim. Ah, meu Deus, eu vou dizer de novo: eu sei quem cuida de mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus. É Ele que cuida de você. Então, se Jesus está em paz, irmãos, diga para o seu irmão, dá um sorriso Colgate, uma chips para ele, diga: fique em paz, porque nós temos uma promessa. Ah não, diga para ele, diga: fique em paz, porque nós temos uma promessa. Nós temos a melhor companhia. Quarta razão porque você tem que fazer essa travessia: por causa do poder de quem nos mandou atravessar. Nós não estamos atravessando baseado na nossa força. Nós não estamos atravessando baseado na nossa confiança. Nós estamos atravessando debaixo daquele que controla o vento, o mar e a tempestade. Diga para o seu irmão: ele controla vento, mar e tempestade. Agora que você já entendeu que há 4 motivos para você fazer essa travessia, eu quero falar sobre 3 travessias que nós precisamos fazer na nossa jornada. E a primeira está no livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas? À sua direita e à sua esquerda. Deixa o texto aí, por favor. Preste atenção. Israel, ele sai do Egito. Em quais circunstâncias Israel sai do Egito? Após 10 pragas. Após 10? A última praga é a praga, pastor, do primogênito. A morte veio sobre o Egito. Morreu algum israelita? Não. Porque havia uma instrução: um animal deveria ser morto, colocar o sangue nos umbrais da porta e comer o cordeiro dentro.
Diga comigo, sangue do lado de fora, cordeiro do lado de dentro. Eu vou repetir só porque tem gente que está viajando. Você sabe por que o anjo da morte não entrou na casa dos egípcios? Tinha sangue do lado de fora, mas tinha cordeiro do lado de dentro. Eu libero esta palavra sobre a sua vida. Eu libero esta palavra sobre a sua casa. Aleluia, que nós sejamos imergidos, tomados pelo sangue do Cordeiro. Enquanto tiver sangue do lado de fora e Cordeiro do lado de dentro, a morte não vai entrar na sua casa, não vai haver falência dos seus negócios, não vai haver morte espiritual, não vai haver suicídio, porque tem sangue do lado de fora, mas tem Cordeiro alimentando do lado de dentro. Eu vou falar mais uma vez, tem sangue do lado de fora e tem Cordeiro alimentando do lado de dentro. Oh, aleluia, nós precisamos entender isso. A morte dos primogênitos revela esse cuidado de Deus. Mas há um convite de Deus, um convite para deixar o Egito, um convite para deixar. E aí Israel vai atravessar o mar. Põe para mim 1 Coríntios capítulo 10. Sabe o que é o símbolo de Israel passando pelo Mar Vermelho? Paulo vai falar: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos passaram pelo... Verso 2. E todos em Moisés foram batizados. Aleluia. Tanto na nuvem como no mar. Israel está atravessando o mar, Israel está atravessando o... E naquele mar, Deus está batizando Israel. Deus está batizando uma nação no Mar Vermelho. Aleluia. Só que preste atenção no texto sagrado. Se você pegar o texto, vai falar que o Egito, que é símbolo do mundo, que é símbolo de Satanás, os carros de Faraó vão atrás de Israel até o meio do mar, até o meio do... No meio do mar, irmãos, eu vou chamar de anjo mecânico. A Bíblia fala que Deus começou a fazer com que o Egito andasse com dificuldade. As rodas começaram a atolar no mar, rodas começaram a sair. Os egípcios começaram a andar com dificuldade. E alguém entendeu a mensagem: o Deus de Israel peleja contra nós. Quem está entendendo até aí, diga glória a Deus. Aí o povo diz que eles resolvem parar de seguir Israel, mas eles estão no meio do mar. Então eles têm meio mar para trás para andar. Eles têm meio mar para trás para... Israel está avançando. Pelo que você vai entender do texto, Moisés já está do outro lado. Quando dá um pânico nos egípcios, os egípcios começam a voltar. Deus fala para Moisés: Moisés, ora para que as águas voltem. E a Bíblia diz que Moisés começa a orar e as águas começam a voltar. E Deus, está no texto, irmãos, a Bíblia diz que Deus joga os egípcios no meio do mar. Eu pensei a mesma coisa que você está pensando. Eles não estavam no meio? Como que Deus joga de novo? Provavelmente alguns deles estavam conseguindo sair do outro lado. Eu não sei se um vento, eu não sei o que foi, mas Deus fez eles voltar para dentro do mar. Porque eles são um tipo de tudo aquilo que nós temos que deixar morto no Egito. Então preste atenção nessa analogia. Metade do Mar Vermelho está sufocando os egípcios, e a outra metade está se abrindo diante de Israel. Sabe por quê? Isso estava mostrando que a minha vida, a sua vida tem que ser como na nossa caminhada cristã. Enquanto nós vamos passando pelas águas do batismo, o Egito tem que ir morrendo atrás de nós. As velhas manias têm que ir morrendo atrás de nós. A fofoca tem que ir morrendo atrás de nós. A calúnia tem que ir morrendo atrás de nós. A fornicação vai morrendo. O adultério vai morrendo. Ah, meu Deus, a criminalidade vai morrendo. O velho homem vai morrendo atrás de nós, porque nós estamos avançando.
aleluia. Aquele, pois, que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, diz a palavra de Deus. Então a primeira travessia que Deus está convidando você a fazer hoje é abandonar de vez o velho homem. Não dá para ser um cristão meia boca. Não dá para ser um cristão só de domingo. Não dá para aqui dentro a sua boca louvar a Deus e lá fora ela louvar o diabo. Não dá para aqui dentro você fazer coreografia para Deus e lá fora você sambar para o diabo. Não, não. Deus está pedindo você não pela metade, Deus te quer por inteiro. Há momentos da nossa vida que nós vamos estar igual Israel está aqui, entre a fronteira com o Egito. Egito está atrás, Mar Vermelho está na frente. E você vai ter que se posicionar. Ou você avança e pisa e vive o novo de Deus, ou você fica parado e morre preso ao passado. É um momento de decisão para a sua vida. Diga para o irmão que está ao seu lado, você precisa decidir. Algumas pessoas estão entre o Egito e o mar, o passado e o futuro que lhe espera. E a resposta de Deus para você é a mesma que ele disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Chacoalhe esse irmão com carinho, joga ele da cadeira, depois você ajuda ele a levantar. Diga para ele assim: o Senhor está te convidando a marchar. Nós precisamos romper com o passado, romper com a velha vida, porque nós precisamos fazer a segunda travessia. Pergunta qual, pastor? A travessia de Abraão. Pastor, Abraão atravessou algum rio, algum lago, algum mar? Não exatamente, mas ele atravessou da região dos caldeus. Quem está aí, diga glória a Deus. Até a entrada de Canaã, vários quilômetros. Se você pegar o texto de de Gênesis capítulo 14, versículo de número 13, a Bíblia diz que Abraão vai ser chamado de hebreu. Abraão vai ser chamado de... Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou a Abraão Se você tiver com sua Bíblia aberta, circule aí a palavra hebreu na sua Bíblia. Sabe por quê? Porque hebreu significa aquele que atravessa. Diga para o seu irmão, aquele que atravessa. Só que não é só isso. Estudando hoje, pesquisando, eu descobri, Léo, que não é só apenas aquele que atravessa. Pastor Marcos, é aquele que atravessa por causa de um chamado. Deixa eu perguntar aqui, quem tem chamado de Deus nessa noite? Eu vou perguntar de novo, quem tem chamado de Deus? Então você é um hebreu. Deus está te chamando para atravessar. Mas sabe qual é o problema do chamado? Michael, o chamado ele gera desconforto. Oh, aleluia. O chamado ele gera desconforto. Deus olha para Abraão e diz: sai. Para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Deus não havia mostrado nada. Viver um chamado é viver o que Deus já ministrou pela boca do pastor Gleber algumas vezes aqui. É colocar o pé adiante, crendo que Deus vai colocar o chão embaixo. O Senhor está chamando você a viver o seu chamado. Porque hebreu é aquele que atravessa, mas não atravessa à toa, ele atravessa por causa de um chamado divino. Porque você faz o que faz? Porque eu recebi uma direção.
Por que você vive do jeito que vive? Porque eu recebi uma direção. Por que você fala do jeito que você fala? Porque eu recebi um chamado. E esse chamado não foi do presidente da república, não foi dos Estados Unidos. Esse chamado não foi de um ET, não. Esse chamado veio do alto. Veio daquele que chama e capacita. Veio daquele que chama e sustenta. Vem daquele que chama e mantém. Então não tema viver o teu chamado, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir cada promessa que ele te fez. Diga para esse irmão que está ao seu lado: você precisa viver o seu chamado. Mas saiba, gera desconforto. Agora diga para ele assim com carinho, diga assim, ó: o chamado exige despedida. Você tem que se despedir. Às vezes essa despedida vai ser de parentes. Às vezes essa despedida vai ser de apegos. Sabe qual é a questão de viver um chamado? Que o chamado espera de nós renúncia. Toda vez que eu tenho que ministrar no domingo, há uma renúncia no meu domingo. Porque eu estou da hora que eu levantei, até quase a hora de vir embora, estudando, fazendo anotação, pesquisa, buscando. Porque eu não estou falando para uma noiva minha, eu estou falando para a noiva dele. O dom não é para mim, o dom é para a edificação da igreja. Eu não prego para poder aparecer, a minha missão é pregar para edificar. E esse chamado requer renúncia, porque às vezes eu queria estar brincando com a minha filha, queria estar passeando. Aí eu peguei a minha filha e levei ela e minha esposa tirar foto. Elas iam tirar foto das 10, na realidade só ela, só a filha, a mãe e a companhia. Das 10 para as 2 até as 3 horas. Aí eu fui, levei e voltei para casa. Deixa eu confessar um negócio para vocês. Foi uma semana bem difícil. Do domingo que eu terminei a mensagem aqui, eu saí daqui: Deus, me dá uma palavra. Aí veio essa palavra no meu coração. Então já estava fácil, pastor? Não estava. Porque a palavra veio ao meu coração, mas ela não fluía. Aí eu dobrei meu joelho à tarde hoje, a hora que cheguei umas 2h10. Depois de revirar uma caixa de mensagens, falei assim: eu preciso achar uma mensagem para pregar hoje à noite, Jesus. Já que o Senhor não manda mais nada, eu tenho que me garantir. Eu descobri. Ele queria que eu falasse com ele. Oramaçu e amarraça. Sabe quando é que o ministério se torna um fardo para nós? Quando nós queremos viver o ministério na nossa força. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está exercendo o ministério dentro desse ano. E você olha para dentro de você e fala assim: Jesus, não dá, não tem mais força, eu vou entregar, eu vou desistir, isso não é para mim, aleluia. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu te renovo, aleluia, eu te sustento, eu te fortaleço, aleluia. Você está olhando para o lugar errado, você precisa olhar para o lugar certo. Quem está aí, diga glória a Deus. Deus hoje Ele está convidando você a sair da margem da comodidade para viver o seu chamado com excelência. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu não estou dizendo que vai ser um mar de rosa. Eu estou dizendo que cada um de vocês que estão aqui tem um chamado de Deus. Muito mais do que simplesmente entrar e assentar nesse banco. Sabe qual é o tamanho da igreja? Quem sabe o tamanho da nossa igreja? Diga glória a Deus. Olha aí, você que está na frente, olhe para trás. Está vendo a quantidade de pessoas que está aqui? A nossa igreja não é desse tamanho. Porque uma igreja, ela não é do tamanho
da quantidade de pessoas que entram para adorar, para sentir, para receber. O tamanho da igreja, ele é medido não pela quantidade de pessoas que entram para adorar, mas pela quantidade de pessoas que se levantam e saiam para servir. Se coloque de pé comigo. Louvor, por favor. Então, se você olha para a nave da igreja e temos um número X de pessoas, não é essa quantidade X que está aqui dentro que é a igreja do Senhor. É a quantidade desses que se reúnem aqui e servem lá fora. Posso fazer algumas perguntas perturbadoras, sim ou não? Posso fazer algumas perguntas perturbadoras, sim ou não? Sem ser para sua esposa, para os seus filhos, você é útil para quem? Quem são as pessoas que sentiriam a sua ausência se você deixasse de existir agora? Qual é a significância da sua vida para outras pessoas, para outros ambientes? Você fez a diferença na vida de quem essa semana? Sal da terra e luz do mundo. Porque não sou eu que estou te chamando, que estou nos chamando de sal da terra e luz do mundo. Foi o nosso Jesus. Ele diz: vós sois sal da terra, luz do mundo. O sal, ele preservava o alimento. O sal, ele realçava o sabor do alimento. E o sal também despertava sede. Você sabe por que a podridão ainda não avançou mais no Brasil e no mundo? Porque Deus ainda tem os seus remanescentes. Deus ainda tem aqueles que não se vendem. Deus tem ainda aqueles que não se prostraram diante de Baal. Deus tem Elias, mas também tem mais 7.000 que estão com pão e água, buscando a Deus pela cidade, buscando a Deus pelo bairro que você mora, buscando a Deus. Qual é a terceira travessia? Quem quer saber, diga eu, pastor. Nós precisamos atravessar o Jordão. Josué capítulo 3, versículo 17. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança, pararam firmes em terra seca, no meio do Jordão, e todo Israel passou em terra seca, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Deixa eu falar umas verdades para você, bíblica. Nessa ocasião, Josué, ele está diante do Jordão, e o Jordão está tendo uma cheia, o Jordão está tendo uma... Não dá para atravessar o Jordão. Só que os sacerdotes carregam a arca, e a arca representa a presença de Deus. A arca representa a presença de... Você sabe o que significa, Ivan, a palavra Jordão? Um dos significados da palavra Jordão é aquele que desce. Aleluia. Eu vou repetir para ver se você pega. Um dos significados da palavra Jordão é aquele que desce. A arca da aliança, que representa a presença de Deus, diz que ela desce até o meio do Jordão. E vai acontecer o mesmo fenômeno do Mar Vermelho. As águas vão se deter do lado de cima. Israel vai atravessar o Jordão para o outro lado. Israel vai atravessar o Jordão para o outro. Só que aqui é uma diferença entre uma travessia e outra. No Mar Vermelho, eles estão fugindo do inimigo. Na travessia do Jordão, eles estão indo de encontro com os inimigos. No Mar Vermelho, o mar se abre para libertar, para a libertação. No Jordão, o Jordão se abre porque é tempo de conquistar. Eu vou falar mais uma vez só para ver se você entende. O Mar Vermelho, ele se abre para a libertação. Mais uma vez, liberta, Ivan.
Não para aí. O Senhor não nos chamou simplesmente para sermos libertos. Ele chamou para nós conquistarmos. Ele chamou nós para avançarmos. Ele falou para nós tomarmos posse daquilo que Ele nos deu. Deixa eu ver se eu estou ministrando para pessoas que estão entendendo o peso desta palavra. Lá no Mar Vermelho, você era escravo, mas agora Deus já trabalhou em você, já agiu através de você, e é tempo de você conquistar. É tempo de você conquistar. Aqui, ó, no Mar Vermelho, tem Faraó que está vindo atrás. Mas quando você atravessa o Jordão, não tem faraós que estão atrás, tem gigantes que estão à frente. Mas você vai ter duas opções. Pergunta quais, pastor? Assim eu não respondo. Pergunta quais, pastor? Olhar para o tamanho do gigante, ouvir o grito da promessa. Você vai ter duas opções. Ou você olha para o tamanho do gigante e se atemoriza, treme e diz: tem tudo aquilo que ouvimos, tem tudo aquilo e muito mais. Precisa de 10 homens para carregar um cacho de uva. Ou, aleluia, mas tem gigante lá. Ou você faz como Caleb e Josué: tem gigante, mas carregamos uma promessa. Tem gigante, mas estamos debaixo de uma palavra. Tem gigante, mas nós estamos carregando a arca. A presença de Deus. Quem está aí, diga glória a Deus. Essa travessia, ela representa o crente que já não está liberto do pecado, mas que agora precisa aprender a fluir e a depender da direção do Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer algo. Coloca para mim, Luan, por favor. A arca entrou mais uma vez no Jordão. Eu vou mostrar para você. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Lucas capítulo de número 3, versículo 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba do céu. E veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado. Diga para o seu irmão: você é o meu filho amado. Lá no Antigo Testamento, a Arca da Aliança vai entrando no meio do Jordão. E ela para. Aí vem a Bíblia dizer lá na boca do profeta Ageu, Marcelo: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Por que ele está dizendo que a glória da última casa, Rony, será maior do que a primeira? Porque lá na casa de Salomão, bonita, cheia de ouro, entrava a representação da presença de Deus, a Arca da Aliança. No novo templo, um pouco mais simples, mais modesto, não foi a Arca da Aliança que entrou, não foi algo que representava a presença de Deus, foi a própria presença. Foi a própria presença. Ele desceu. João vai dizer assim: o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e ele habitou no meio de nós. E ele decide entrar, aleluia, no meio do templo para cumprir a profecia. A glória dessa última casa, ela será maior do que a primeira. Lembra que eu falei Jordão? Aquele que desce, diga comigo: aquele que desce. Aí vem a presença de Deus, Jesus, e vai até o Jordão. Diga para o seu irmão: você precisa de Jordão. Chacoalhe esse irmão com carinho e diga: você precisa de um Jordão. Sabe por quê? Porque só pode ir no Jordão quem desceu. E quem desce sobe do Jordão diferente.
lembra de Naamã? Desceu leproso. Ele só queria ser curado, Maico. Mas a Bíblia diz que ele saiu com a pele de criança. Imagine, Dona Maria, eu acho que talvez ele pudesse ter uns 60 anos de idade. Saiu novão, pele esticada, não tinha essas rugas que eu tenho aqui na testa aparecendo. Ele sai daí, mas quem que é esse? É alguém que obedeceu, desceu no Jordão. Quem desce no Jordão sai diferente. Quem desce no Jordão sai diferente. Quem desce do Jordão sai convertido. Quem desce na presença de Deus vive uma vida diferente. Sabe por quê? Porque o Jordão é o lugar aonde o filho é reconhecido. Eu vou dizer de novo: Jordão é lugar aonde o filho é reconhecido. É o ano do reconhecimento de Deus para a tua vida hoje. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que está terminando o tempo de anonimato. Deus vai começar a soprar e as portas vão começar a se abrir, e o que estava travado até hoje, o céu está destravando nessa noite. Segure a mão dessa pessoa que está ao seu lado e adore ao Senhor juntamente com louvor. Você desce nessa noite, desce no Jordão, desce na presença de Deus. Vai chegar o tempo do reconhecimento, vai.